Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Luiz Fernando Sela nasceu em Concórdia, interior de Santa Catarina, numa família tradicional italiana e católica. Aí aprendeu os bons costumes e valores cristãos que o acompanham até hoje. Na adolescência, ingressou na faculdade de medicina e optou por fazer especialização médica nos Estados Unidos, pretendendo alcançar o topo de realização em sua carreira. Se preparou assim para o sucesso, o reconhecimento profissional, a estabilidade, o dinheiro, a felicidade. Mas quando voltou para trabalhar no Brasil, enfrentou uma decepção muito grande e começou a sentir uma angústia, um vazio no coração que era totalmente novidade para ele. Mas foi assim, nessa situação, que ele teve as portas abertas para que Deus entrasse e ocupasse o lugar na sua vida. E ele descobriu que aquele grande vazio que existia dentro do seu coração era exatamente do tamanho de Jesus Cristo. E hoje encontra-se totalmente preenchido e satisfeito. Vamos saber então dessa mudança de 180 graus em sua vida, porque o Luiz Fernando está aqui com a gente. Muito obrigada, é uma honra muito grande ter você aqui, obrigado. O prazer é meu. Aliás, já fazia tempo que eu tinha esse sonho de um dia poder estar conversando com você, que bom que deu certo. Que bom. Fala pra gente um pouquinho, Luiz Fernando, que privilégios você teve por ter nascido na família que você nasceu? Minha família é uma família muito correta, de princípios, de valores, uma família que me deu tudo o que eu precisei, uma boa educação, bons exemplos, uma família que investiu em mim quando eu precisei estudar numa escola melhor para me preparar para o vestibular, fizeram todos os esforços. Você tem mais quantos irmãos, Luiz? Eu tenho mais uma irmã. Mais uma irmã, ela é mais nova? Não, a Ana Paula tem hoje 32 anos, ela é mais velha do que eu. Tá certo. E como que foi, quando você chegou na adolescência, essa coisa, né, de um ideal de felicidade para a sua vida? O que você idealizou ali naquele momento? Eu tinha um primo que fazia faculdade de medicina já, e eu me espelhava muito nele, então eu decidi também estudar medicina, e eu sonhava ser um médico, eu sonhava ser um bom médico, ser reconhecido, ser um bom profissional, ter uma vida muito boa, gostava muito de viajar, gostava muito de estudar línguas, então me encantava a ideia de, sabe, viajar para o exterior, então eu pensava isso na minha adolescência, de ter uma vida bem bacana. E aí você teve a oportunidade então de fazer o curso de medicina e foi também fazer uma especialização, né, nos Estados Unidos? Na verdade, eu passei na faculdade de medicina com 17 anos em Florianópolis. Olha. Foi bastante cedo. E fiz a faculdade durante 6 anos, né, durante o curso. E no meio do caminho do curso, eu despertei esse desejo, essa vontade de ir para os Estados Unidos fazer uma especialização. Eu tinha uma professora que já tinha estudado lá e ela me encorajou muito. E eu acabei descobrindo, por acaso, que a Universidade Federal de Santa Catarina tinha um convênio com a Universidade de Miami. Então eu comecei a ir atrás dessa possibilidade, fiz algumas entrevistas e fui recomendado então para fazer, primeiramente um estágio lá nos Estados Unidos. Então o meu último ano de medicina, uma parte dele eu estudei nos Estados Unidos. Tá certo. Nossa, que oportunidade maravilhosa que você Foi teve. uma oportunidade muito grande. E você tinha dito, né, que você veio de uma família com princípios muito bons, né, recebeu valores morais muito fortes. Qual era o nível de envolvimento seu, pessoal, com religião nessa época?
Eu fui criado num ambiente católico. Fiz o catecismo durante 5 anos, eu ia à igreja com os meus pais, mas eu sentia assim que eu não tinha uma relação profunda com Deus. Era mais uma formalidade, mais talvez uma obrigação, mas não tinha aquele hábito de conversar com Deus, de orar, não tinha aquele hábito de estudar a Bíblia, por exemplo. Era simplesmente mais uma coisa da tradição da família, não algo que realmente eu buscava. Pessoal, né? E quando eu fui para a faculdade, com 17 anos, longe da família, numa universidade pública, com 40 mil alunos do Brasil e do mundo inteiro, eu meio que descambei para o ateísmo, É sabe? mesmo? Passei a desacreditar de Deus. Eu não cria mais em Deus, não orava mais, deixei de ir à igreja, não ia mais. O que que você acha, né, além desse ambiente, né, multicultural que é o ambiente universitário, o que mais ali que propiciou para que você chegasse a desacreditar em Deus? Eu acho que esse ambiente de universidade é um ambiente, primeiro, muito evolucionista, né? As pessoas acreditam muito que o homem não foi criado por Deus. Nós vemos do Big Bang, vemos da evolução. As discussões são muito filosóficas também, muito políticas. Então Deus fica em último plano, né? Você acredita muito em você, você quer o seu sucesso profissional e você está no meio dessas discussões que não são centradas em Deus, são centradas em outras coisas, né? Então você acaba esquecendo de Deus. Certo. Bom, com o ideal de felicidade que você já disse para a gente que você tinha, com saúde, a juventude, com tudo dando certo na sua vida, as portas se abrindo, qual foi a realidade que você enfrentou quando você voltou aqui para o Brasil para praticar a sua profissão, né? Então, logo depois que eu fui para Miami a primeira vez e me encantei com o sistema médico lá, eu resolvi fazer a minha especialização lá. Tá. Então, fiz todas as provas, fiz 6 meses de estágio na Universidade de Miami, peguei as cartas de recomendação, fiz todo um processo de enviar currículos e fui entrevistado pelos médicos da universidade. E voltei para o Brasil em 2007, esperando essa última resposta sobre a minha residência médica lá. Eram mais de 400 candidatos da toda a América Latina para apenas 12 vagas. Olha. E eu estava muito esperançoso de passar. E lá eu me encantei com o salário dos médicos, com a realidade da medicina, e pensei, nossa, se eu vier para cá, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Só que quando eu voltei para o Brasil, aguardando ainda essa resposta, eu precisava de um emprego, eu queria uma experiência de trabalho, seria um dos meus primeiros empregos, eu precisava também juntar um dinheiro para mudar de país. E uma colega de classe me ligou dizendo que tinha uma vaga de emprego num programa de saúde da família. Era num posto de saúde perto de Florianópolis. E eu liguei para a secretária de saúde e fui contratado em 5 minutos pelo telefone. Uma coisa assim muito inusitada. E na segunda-feira me apresentei, assinei o contrato e comecei a trabalhar. E aí eu entendi o porquê eu fui contratado tão rápido. Era um posto de saúde numa favela. Era uma área muito carente, uma área muito pobre, cheio de problemas, desigualdades, tráfico de drogas, as pessoas muito, muito, muito doentes. E eu estava vindo de Miami. Talvez eles te contrataram pelo telefone, porque falaram assim, se ele vier aqui antes, acho que por acaso ele não vai aceitar. Exatamente. Então eu assinei primeiro o contrato, depois é que eles me mostraram onde eu ia trabalhar. E eu tinha acabado de voltar de Miami, sabe? De Miami Beach, indo naqueles jantares, naquelas festas, todo aquele glamour do sonho americano e caí de paraquedas no meio daquela realidade que eu nem imaginava que existia no Brasil. E isso para mim foi um choque cultural muito, muito, muito grande. Olha, eu imagino que além de um choque cultural, isso deve ter despertado dentro de você questionamentos, inquietações, né? No âmbito social mesmo, até existencial, porque tudo que você tinha estudado, né? Porque você tinha sido privilegiado, Sim. que tipo de pensamentos te vinham ali? O que passava na minha cabeça era o seguinte, eu estou querendo ir para os Estados Unidos por fama, sucesso, dinheiro, vivendo naquela realidade, enquanto que a 30 minutos da minha casa tem pessoas vivendo na miséria, na pobreza, sem educação, sem saúde, sem nada. Pessoas assim com a vida completamente desestruturada. E eu comecei a entrar em crise, eu comecei a me sentir muito egoísta, sabe? Como é que eu posso ignorar isso e simplesmente tocar a minha vida sem saber que isso realmente acontece? E pelo fato de você ter essa profissão de médico, né?
não te vinha também assim essa esperança de falar, não, eu vou chegar aqui, vou revolucionar, vou atender as pessoas e eles vão mudar, não tinha isso? Não, eu tinha sim. Você sai da faculdade com esse desejo de mudar o mundo. Só que o que eu percebi? Eu atendia as pessoas, eu fazia as consultas, prescrevia os medicamentos e elas voltavam um mês depois, 2 meses depois, e a pressão continuava alta, o colesterol continuava alto, pessoas tomando assim 4 antidepressivos e continuavam com depressão. E eu me questionava, por que as pessoas não estão melhorando, né? Será que os remédios do SUS são de farinha, né? Será que elas não tomam os remédios do jeito que eu prescrevo? Enfim, eu me questionava, né? Até que eu realmente comecei a descobrir a importância do estilo de vida na prevenção e no tratamento das doenças. Foi uma novidade para você? Foi porque naquela época eu pesava 100 quilos. Mas como? Eu estava com pressão de 14/9, Não colesterol brinca. alto, colesterol de 220. Eu bebia, fumava assim nas festas. Porque você tem uma carinha assim de tão bem disciplinado, que fica Não. só estudando. Quer dizer Então, que sua vida no período universitário foi meio desregrada, é isso? foi totalmente desregrado. Dormia tarde, tomava 2 litros de refrigerante por dia, Não tomava brinca. bastante café também, não fazia exercícios. Então eu tinha uma vida assim bem sedentária, bem insalubre. Quem olha para você assim não imagina, viu, Luiz Fernando? Tem uma outra imagem, tem uma outra ideia. Mas aqueles sentimentos que foram tomando lugar, aquilo era novo para você ou em algum outro momento no passado, na infância, você já tinha que lidar com angústia? Como é que foi esse momento? Eu sempre tive muito sucesso assim naquilo que eu fiz, sabe? Eu sempre tive aquilo que eu me propunha fazer, eu conseguia. Eu vou fazer vestibular para medicina, passei. Eu vou para os Estados Unidos, consegui. Então eu sempre tive assim, fui conseguindo aquilo que eu desejava. Então eu não me lembro de ter sentido antes aquele sentimento de angústia. Eu parecia estar no caminho da felicidade e todos acreditavam nisso, minha família, os meus amigos. Mas foi exatamente nesse momento onde eu estava prestes a realizar o maior sonho da minha vida que eu comecei a sentir esse vazio, essa angústia, sabe? Gente, será que a gente poderia dizer que foi uma crise existencial ali Eu naquele acho que momento? sim. Eu comecei a me questionar, mas será que realmente eu quero ir para os Estados Unidos? Será que eu quero abandonar meu país, a minha família, meus amigos? Por que eu só estou pensando em dinheiro se aqui também tem tantas pessoas precisando de ajuda? Uma série de questionamentos começaram a passar pela minha cabeça. Alguma solução te vinha à cabeça? A solução que me vinha à cabeça era fugir. Eu vou para lá, vou ficar rico e vou esquecer que isso existe, sabe? Vou viver como se nada tivesse acontecido. Isso me passava pela cabeça. O que foi que aconteceu, Luiz Fernando, que abriu uma nova porta, uma nova oportunidade para você? Então, eu trabalhava com uma outra médica nesse posto de saúde e nós sempre conversávamos sobre a questão dos pacientes, das doenças, dos casos clínicos. E num dia eu entrei no consultório dela para conversar com ela e tive uma surpresa enorme, uma coisa extremamente inusitada. O que você encontrou ali? Ela estava sentada na mesa do consultório, sem nenhum paciente naquele momento, com a Bíblia aberta em cima da mesa. Que momento foi aquele, né? E aí a primeira coisa que me veio à cabeça, o que você está fazendo? Né? Que perda de tempo você estudar a Bíblia. Essa amiga minha médica ficou um pouco envergonhada, um pouco sem saber o que fazer, porque eu era, sabe, um debochador de cristão, sabe? Mesmo? Assim como Paulo antes da conversão. E aí nós sentamos e começamos a conversar. Que momento intrigante foi aquele para você, né, Luiz? Foi muito inusitado, muito intrigante. Eu sentei ali e comecei a conversar com essa médica, a Daniela, que era uma pessoa jovem. Ela tinha seus 30 e poucos anos. Também uma pessoa que podia ter tudo, pai, diretor de hospital, podia ter, sabe, muito sucesso, muito dinheiro, mas estava ali fazendo aquele trabalho e tendo a vida pautada por princípios bíblicos, por princípios cristãos. O que você falou para ela? Você se lembra? Falou, o que você está fazendo com essa Bíblia? Exatamente, eu perguntei, o que você está fazendo, né? E aí ela ficou meio envergonhada, mas começou a falar comigo. E naquela época eu estava convidando ela para ir numa festa que se chamava Universo Paralelo. E ela usou as palavras certas. Ela falou assim, Luiz Fernando, você quer conhecer um universo paralelo real, que é o mundo espiritual? Olha. Você quer conhecer a Bíblia, conhecer o mundo espiritual que está à nossa volta? E aquilo despertou a minha atenção. Mas você era um debochador do mundo religioso. Como é que foi? Eu acho que eu fiquei
fiquei curioso de descobrir aquilo. Eu estava passando por esse momento de crise. Eu acho que talvez Deus preparou todas as coisas. Olha. E ela me ofereceu, então, para me ajudar a entender a Bíblia. E nós começamos, então, o estudo bíblico na semana seguinte. Eu não acredito. Exatamente. Você aceitou. Eu aceitei. Foi um milagre de Deus. Imagina realmente. você, descrente, desacreditado, questionando todos os valores sociais, os seus próprios valores. Na semana seguinte você está sentado estudando a Bíblia. Exatamente. Você não teve nenhum momento assim em que você se reprovava? Falava, o que eu estou fazendo aqui? Você se pegava assim, espantado com você mesmo? Você sabe que não, Grêmio? Porque mesmo? o primeiro estudo que nós marcamos era para durar 1 hora. Duraram 6. Ah, Eu tinha tantas dúvidas que eu nem sabia que tinha, tantas coisas lá dentro, tantos questionamentos que vieram à tona. Coitada da Daniela, ela tinha que ficar me respondendo, ia para frente e para trás na Bíblia. O segundo estudo foram mais 5 horas. olha só. Então eu tinha uma sede lá dentro, eu acho que estava mascarado de alguma forma, e quando aquilo veio à tona, em 2 semanas eu já comecei a compreender assim bastante da Bíblia. Gente, que Sabe, coisa. sobre Jesus, sobre a criação, sobre a volta de Jesus, sobre os 10 mandamentos. Você tinha noção dessas verdades ou foi tudo novo para você? Não, foi tudo novo. Na verdade, eu conhecia alguma coisa da Bíblia, mas nunca havia estudado por assuntos, Sim. né? O que a Bíblia fala sobre Jesus, sobre a sua volta, sobre os mandamentos. Nunca tinha estudado isso dessa forma. Fala mais, porque esse momento está maravilhoso. O que é esse momento de conhecer Jesus Cristo, descobrir um Salvador? Que coisa é essa de se ter um Salvador? Como que foi a sua reação? Eu acho que, para mim, o que me marcou muito foi, primeiro, conhecer a maravilhosa pessoa de Jesus, né? Quem Ele é, o que Ele fez por nós e a oportunidade de salvação que Ele nos ofereceu. Isso, para mim, não teve preço. A hora que eu descobri isso, a hora que eu descobri também que Deus não é o causador do mal e que toda aquela bagunça que eu via na sociedade, naquele posto de saúde, não era causado por Deus, mas sim pelo pecado, né? E outras coisas também que me chamaram muita atenção foi o estudo das profecias. É mesmo? Daniel e Apocalipse. Por quê? Né? Nomes assim de temas da Bíblia que não são muito populares, por que isso te chamou a atenção? Daniel e Apocalipse foram livros que abriram a minha cabeça, foram livros que me deram credibilidade à Bíblia, porque 600 anos antes de Cristo, Deus mostrou ali tudo o que ia acontecer até o fim, e livros que realmente mostram o que está acontecendo no mundo hoje e o que vai acontecer pela frente, né? Então aquilo realmente me fez crer na Bíblia e é por isso que eu decidi entregar a minha vida a Deus. Essa moça já era de uma igreja? Na verdade, a Daniela, ela era adventista, mas ela veio de uma família budista, Tá. né? Então, em algum momento da vida, também na faculdade, ela veio a conhecer a palavra de Deus e se tornou adventista. Agora, não te passou pela cabeça o seguinte, essa moça está querendo me levar para a igreja dela. Então, não existia a possibilidade de você receber essas informações, né, resolver suas questões e continuar seguindo sua vida? Por que você decidiu se tornar um adventista? Na verdade, ela nunca me convidou para ir para a igreja inicialmente. O nosso foco era estudar a Bíblia em si. Nós estávamos estudando a Bíblia, não a religião adventista. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar em igreja adventista. Então, ela primeiro me levou para Deus. E depois de um tempo, pela convivência, eu acho que eu fiquei sabendo que ela frequentava a igreja aos sábados, e um dia eu fui com ela, gostei, acabei conhecendo pessoas, descobri que aquela professora da universidade que me incentivou para os Estados Unidos era adventista. É mesmo? Então acabei tendo esse momento de reencontro com ela. Claro. E aí Deus foi trazendo amigos, pessoas, e foi uma coisa maravilhosa. Que coisa impressionante. Por que você acha, Luiz Fernando, que é importante uma pessoa seguir uma religião, né, ser assíduo? O que isso tem a ver com aquele encontro com Jesus Cristo, com aquelas revelações que você teve logo no início? Na verdade, esse encontro com Jesus e com a Bíblia mudou a minha vida, né? Mudou os meus hábitos, né? Eu parei de beber, parei de fumar, passei a cuidar da minha saúde, né? Emagreci mais de 15 quilos, Olha. meu colesterol normalizou, minha pressão normalizou, tive uma mudança completa de hábitos. Participar da igreja também me ajudou a desenvolver novas amizades. Foi uma mudança de 180 graus em todos os Em sentidos. todos os aspectos, na vida espiritual, na vida profissional, na saúde. Esse relacionamento com a igreja também me ajudou a fazer amizades, como eu falei, me ajudou profissionalmente, me ajudou a compreender mais e mais a Bíblia, me ajudou a separar um dia para eu descansar, porque antes eu estudava a semana inteira e no final de semana eu ia para as baladas.
Então eu não descansava, né? Eu chegava segunda-feira, eu precisava de um novo final de semana para descansar. Gente, mas escuta, você estava prestes para receber um resultado de um concurso que você fez lá? Sim, da especialização nos Estados Da Unidos. especialização. E agora você estava se envolvendo com esse novo mundo, com esse universo paralelo, espiritual? E o que Exatamente. aconteceu? Justamente na época em que eu conhecia Jesus, eu decidi que eu ia ser batizado, ia ser membro da Igreja Adventista. E que eu queria ser um médico missionário agora, um médico que iria ajudar as pessoas em primeiro lugar e não querer, assim, só simplesmente ganhos pessoais. Foi justamente nessa época que eu recebi uma ligação dos Estados Unidos. E o que dizia nessa ligação? Não foi aprovado. Eu fui aprovado Ai, como ai, ai. o primeiro candidato da toda a América Latina para fazer a especialização lá. Não E eles acredito. estavam me esperando. Ai, ai, ai. Não foi um momento difícil para você? Foi muito difícil, porque foi o sonho da minha vida realizado. Só que é impressionante como Deus fez as coisas na hora certa. Ele me apresentou a palavra de Deus justamente no momento em que eu descobri isso. Eu senti que foi um teste que Deus fez comigo. Luiz, você quer seguir a sua vida, o seu sucesso, o seu caminho, ou você quer servir a mim e ser um missionário, ser um cristão de verdade? Eu senti que Deus deixou duas portas abertas e me deu liberdade para escolher. Ai, ai, ai. Como ele sempre faz, né? Foi muito difícil, mas eu conversei muito com Deus, orei, estudei e realmente eu tomei a decisão de não mais ir para os Estados Unidos, buscar aquele sonho americano, o dinheiro e a fama. Nessa época eu e a Daniela também começamos a namorar e nós decidimos que teríamos uma vida juntos de missionários para ajudar as pessoas a cuidar do corpo, cuidar da saúde e também conhecer a Jesus. Parece mentira essa história. Mas você está aqui para me contar que é verdade. É verdade. Seu ideal de felicidade. Dentro desse processo de quanto tempo? Foi mais de ano esse processo? Esse processo, desde que eu conheci a Daniela, comecei o estudo bíblico e fui batizado, foram 4 meses. 4 4 meses. meses. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Seu ideal de felicidade também mudou nesse tempo? Mudou completamente. Hoje o meu ideal de felicidade não é mais ter sucesso profissional, riqueza, dinheiro, fama, essas coisas. O meu ideal de felicidade hoje é fazer a vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus, sentir que a minha vida tem utilidade para Ele, sentir que eu posso abençoar pessoas através da minha vida, posso influenciar pessoas para o bem, posso ajudar as pessoas nas necessidades que elas têm e de realmente contribuir de alguma forma para o trabalho de Deus. Olha, que coragem, que fé, que transformação. Você é uma pessoa inspiradora, tem uma experiência única. Muito obrigada porque você veio aqui para compartilhar com a gente. Aliás, dá tanta vontade de fazer mais perguntas, né? Mas vocês têm um livro agora, né? Você e sua esposa. Sim. Fala um pouquinho para a gente. Nós, eu e a Daniela, depois disso resolvemos nos casar também. Uhum. Nós casamos no ano seguinte do meu batismo. E depois fomos missionários pela África, pelos Estados Unidos. Deus nos fez uma volta ao mundo Que lindo. com várias histórias. Então nós decidimos escrever um livro. Depois de tantas pessoas perguntarem, e nós escrevemos um livro então que está sendo publicado pela Casa Publicadora Brasileira. E esse livro conta em detalhes toda essa história. Ai, que ótimo! Eu quero ler esse livro. A gente tem um minutinho aqui no nosso programa de umas perguntas ping-pong, então eu vou falar para você uma palavra e você me diz o que vem à sua mente. Deus. Salvação. Pecado. Morte. Sofrimento. Uma coisa que vai ter fim. Injustiça social. Resultado do pecado. Dinheiro. Uma necessidade, mas não um ídolo. Um medo. De me desviar dos caminhos de Deus. Um privilégio. De conhecer a Jesus. Conversão. Mudança completa de hábitos, pensamentos, tudo. Perdão. Uma necessidade vital. Uma grande verdade. Jesus está voltando e nós temos que estar preparados. Uma grande mentira. Deus não existe e você pode viver a sua vida como você quiser. Um mistério. Como vai ser o céu e a vida eterna?
Liberdade. Um dom de Deus que deve ser usado com cautela. Morte. Uma coisa que no céu não vai mais existir. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Romanos 12, versos 1 e 2. Paulo diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é a sua vida, Luiz Fernando, a não ser a concretização desses versículos aí que você falou também? Exatamente. Uma bênção para a gente saber que Deus transforma, que Deus opera, que não há situação que Deus não possa transformar. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigada. Obrigado você. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho tão inspirador e maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.